Hoje acordamos mais triste com a partida dele, Zagallo eterno, o maior campeão da história das Copas do Mundo. O Tecobol. Hoje acordamos mais triste com a partida dele, meus amigos. Mário Jorge Lobo Zagallo. Aqui uma nota da assessoria, não é? De Zagallo. O Zagallo, um pai devotado. Aqui uma nota da assessoria, com enorme pesar que informamos o falecimento de nosso eterno tetracampeão mundial, Mário Jorge Lobo Zagallo. Então, amanhecemos com essa nota triste, mas aqui faremos a reverência ao maior campeão da história das Copas do Mundo. E é um título, meus amigos, que não é fácil não, viu? A gente viu a dificuldade agora na Copa de 2022 de um jogador que fez 3 gols em uma final de Copa do Mundo e marcou mais um nos pênaltis e não conseguiu se sagrar campeão, que foi Kylian Mbappé. E aí temos Zagallo, 2 vezes campeão da Copa do Mundo como jogador, em 58 e 62, e 2 vezes campeão na comissão técnica, uma como treinador, se não da maior seleção brasileira de todos os tempos, a seleção brasileira da Copa de 1970, e como auxiliar técnico na Copa do Mundo de 1994, que essa eu acompanhei e via o Zagallo falar que a cada vitória da seleção brasileira, a cada avanço da seleção brasileira, ele fazia: faltam 4, faltam 3, faltam 2, e se tornou tetracampeão mundial da Copa do Mundo de 1994. E rusgas com a imprensa muito grande, vários detratores do trabalho de Zagallo, e culminou com a frase célebre após a conquista da Copa América em 1997, do Brasil ganhando da Bolívia por 3-1, e ele olhando para a câmera e falando: vocês vão ter que me engolir, vocês sabem o que eu estou falando, vocês vão ter que me engolir. E eu acompanhei essa época do Zagallo sendo infernizado pela imprensa, determinados canais de imprensa da época que realmente pegavam muito no pé do Zagallo, e a gente reclamava, não é, rapaziada, de barriga cheia, já que, na minha opinião, a seleção brasileira jogava demais com o Zagallo, jogava futebol de verdade. Ele voltou após a Copa do Mundo 98, onde ele foi vice-campeão, e fez parte da comissão técnica de Carlos Alberto Parreira para a Copa de 2006, quando a gente chegou extremamente favorito com o quadrado mágico. Eu tenho certeza que foi Zagallo que incluiu na cabeça de Parreira esse quadrado mágico com Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Adriano e Ronaldo Fenômeno. Infelizmente, não deu certo na Copa de 2006, ele não chegou ao pentacampeonato pessoal dele. O Brasil já era penta em 2002 com o Filipão. Mas o Brasil, ele tinha o toque de bola, ele tinha o futebol arte sob a direção de Zagallo. Zagallo, né, que começou a carreira nos anos 50, ele inclusive, que curiosidade, viu? Ele serviu ao exército em 1950 e fez parte da segurança do Maracanã, no Maracanaço, na final da Copa do Mundo de 1950, quando o Brasil perdeu do Uruguai 2-1. Zagallo estava nas arquibancadas fazendo a segurança. Ele servia ao exército na época. Depois ele se tornou jogador e se tornou tricampeão carioca pelo Flamengo em 1953 a 1955. Foi convocado para a seleção da Copa do Mundo de 1958 e ganhou esta Copa jogando como atacante, mas era um atacante que ajudava na marcação, algo raro de se ver na época. Já mostrava, não é, os predicados táticos de Zagallo. Participou muito daquela Copa do Mundo, tanto na armação quanto na marcação dos adversários. Inclusive fez gol importante, Zagallo. 4 anos depois ele foi para a Copa do Mundo no Chile em 1962 e mais uma vez foi bicampeão mundial. Se aposentou jogador ainda nos anos 60, em 1964, e começou a sua carreira de treinador no Botafogo. Meses antes da Copa do Mundo de 1970, ele assume a seleção brasileira no lugar do jornalista João Saldanha. Eu creio que era por isso, é a minha opinião, eu creio que era por isso que grande parte da imprensa
não perdoava Zagallo, porque o João Saldanha vinha treinando a seleção brasileira e o Zagallo acabou que, para a Copa do Mundo de 1970, foi o treinador escolhido em detrimento ao jornalista João Saldanha, que estava dirigindo a seleção brasileira. Eu creio que seja isso a rusga com a imprensa. Sempre tive essa desconfiança e assumiu a seleção e fez as seleções mais vitoriosas da história do futebol mundial, do futebol mais bonito. Pelé, Rivelino, Jairzinho, Gerson. Fez uma seleção espetacular. Tostão, uma seleção maravilhosa. Carlos Alberto Torres na ala direita era o capitão da seleção brasileira. Foi ele que ergueu a taça da Copa do Mundo de 1970. Então o Zagallo realmente fez uma campanha espetacular e ficou para a Copa de 1974. Aí realmente foi uma época de transição do futebol mundial. Ele pegou a seleção da Holanda e a Holanda acabou eliminando o Brasil. Zagallo ainda dirigiu os 3 grandes do futebol carioca: Flamengo, Vasco e Fluminense, além do Bangu e as seleções do Kuwait, Emirados Árabes e Arábia Saudita. Zagallo voltou para a comissão técnica da seleção brasileira no começo dos anos 90, após Paulo Roberto Falcão, que foi demitido da seleção brasileira. Parreira assumiu a seleção com Zagallo como coordenador técnico e eles foram ajeitando a seleção, que estava uma bagunça na época, muito parecido com o que está hoje, não é? Com essa demissão de Fernando Diniz na tarde da sexta-feira, 5 de janeiro, o presidente da CBF que estava afastado e voltou através de uma liminar. E eu imagino, se o Zagallo tivesse com saúde, em plenas funções, com certeza ele assumiria a seleção brasileira nesta época de agora e daria um jeito dentro de campo para colocar Neymar, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior, Rodrigo, e com certeza ele faria o Endrick aí como o seu talismã do banco de reservas entrando, assim como ele fez com o Denilson em 1998. Mas voltando à Copa de 94, a seleção brasileira estava passando por uma crise de identidade também e uma briga entre Romário e Zagallo, mas aí se acertaram. Romário foi convocado, classificou o Brasil para a Copa do Mundo e foi um dos grandes nomes, o maior nome da seleção brasileira de 94 foi o Romário. E ele falando, né, sempre o Zagallo: faltam 3, faltam 2, faltam 1. E ele ganhou mais uma Copa do Mundo em 94 e assumiu a seleção brasileira. Parreira saiu da seleção e ele assumiu a seleção brasileira. E a seleção brasileira jogando fino da bola. Na parte defensiva era bastante frágil, mas na parte ofensiva, de criação de jogadas, meu Deus do céu, foi a maior seleção brasileira que eu já vi jogar. Ele montou a dupla Romário e Ronaldo. Meu Deus do céu, fizeram vários gols com a camisa da seleção brasileira. E muitos diziam: Romário e Ronaldo não podem jogar juntos, porque são 2 centroavantes. O Zagallo deu um jeito, colocou um meio mais marcador ali para participar das jogadas, que era o Leonardo e Rivaldo no meio de campo. Então ele tornou o Leonardo um jogador um pouco mais marcador, estilo mais ou menos o que o próprio Zagallo fazia quando era jogador. E deu muito certo essa dupla, mas infelizmente o Romário se contundiu na Copa do Mundo e foi cortado. Inclusive as rusgas entre Romário e Zagallo era por conta desse corte. E o Romário tinha plena certeza que teria condições de continuar na Copa do Mundo. Então ele fez a dupla Bebeto e Ronaldo na Copa do Mundo 98 e o Brasil jogou o fino da bola. Tinha as fragilidades defensivas. Mas eu assisti, meus amigos, o maior jogo da história, na minha opinião, o maior jogo da história das seleções brasileiras. E foi Brasil e Holanda na semifinal da Copa do Mundo de 1998, onde o Brasil passou para a final da Copa do Mundo com aquela célebre motivação de Zagallo com os jogadores. Ele chegava em cada um e o microfone da Rede Globo iria captando ali, ele dizendo: vamos ganhar, você vai pegar, Tafarel, nós vamos para cima, vamos ganhar, vamos acreditar. Ele sempre com muita fé, não é? Com o número 13, que sempre acompanhou o Zagallo, onde ele diz: Brasil é campeão, tem 13 letras, e Argentina vice também tem 13 letras. Lembrava muito disso, realmente era muito interessante ver o Zagallo, eu ainda novo, ver ele falar tudo isso, e vi sim a maior partida do Brasil em Copas do Mundo que eu vi, Brasil e Holanda em 98, foi para os pênaltis, o Brasil passou para a final. Aí infelizmente houve tudo aquilo com o Ronaldo fenômeno, não é? E o Ronaldo teve a convulsão antes da final da Copa do Mundo, o Brasil perdeu
a final da Copa, sendo goleado, né, por 3-0. Para mim, 3-0 é goleada, mas isso não mancha a história de Mário Jorge Lobo Zagallo. Ele saiu da seleção brasileira e assumiu a Portuguesa. Meus amigos, vinham jornalistas do mundo todo cobrir treinos da Portuguesa, porque o maior campeão da história das Copas do Mundo estava treinando a Portuguesa. Depois Zagallo saiu da Portuguesa e assumiu, um ano depois, o Flamengo. E fez o Flamengo ganhar o tricampeonato carioca com um gol maravilhoso de Petkovic no final do jogo, faltando 3 minutos. E o Zagallo ficou emocionado, passou mal na beira do campo após conquistar esse título com um gol magistral, maravilhoso de Petkovic. Depois Zagallo voltou para a comissão técnica após o Penta de Filipão e fez parte, né, da campanha do Brasil na Copa do Mundo de 2006. Foi um desastre. Realmente faltou futebol, mas as ideias estavam ali do quadrado mágico. Ronaldo, Adriano, Kaká e Ronaldinho Gaúcho. Infelizmente, não deu liga. Eles não jogaram na Copa do Mundo, mas o Brasil fez uma campanha espetacular, ganhou Copa América no último minuto com gol de empate de Adriano levando para os pênaltis, o Brasil ganhando nos pênaltis. Ganhou a Copa das Confederações goleando a Argentina com Robinho, Adriano, Kaká e Ronaldinho Gaúcho, que era um embrião desse quadrado mágico, já que Ronaldo não tinha sido convocado, estava sendo poupado, estava em férias, e as ideias de Zagallo estavam ali. Então a gente vê um grande nome se tornar eterno. E Zagallo eterno tem 13 letras, meus amigos. E aí, vocês conseguiram acompanhar Zagallo trabalhando à frente da seleção brasileira e à frente de clubes? Queria saber a opinião de vocês e o que vocês acham. Será que realmente Zagallo com saúde daria jeito nessa seleção brasileira hoje? Descanse em paz, Zagallo. Minhas condolências a toda a família, mas aqui a gente enaltece e vocês estão enaltecendo o melhor que a gente tem, o melhor que o Zagallo deu, que foi 4 títulos mundiais para a seleção brasileira. Meus amigos, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, Boteco Ball, botão vermelho de inscrever-se, deixa teu like, é muito importante para os nossos canais, rapaziada.